Olá! Vimos na aula anterior que, para Max Weber, a realidade social é uma rede infinita de coisas dotadas de sentido, uma teia de significados culturalmente construída pelos indivíduos em ação. Cabe ao sociólogo compreender os sentidos dessas ações e relações sociais. A partir de agora, veremos outras importantes contribuições de Weber para a compreensão da sociedade de modo geral e da sociedade moderna em particular. Para Weber, as relações sociais são sempre relações de poder. Porém, a questão principal a ser investigada não é saber por que as pessoas e grupos têm propensão ao exercício do poder, por que pessoas e grupos gostam de exercer o poder, mas investigar o que leva pessoas e grupos, muitas vezes, a obedecerem àqueles que têm o poder. Ou seja, sob o ponto de vista sociológico, entender a lógica da obediência é mais rico e instigante do que a simples verificação de que o exercício do poder se faz pela imposição de força e vontade daquele que tem o poder. Weber estudou e caracterizou as diversas formas de dominação legítima, de exercício de dominação que conta com a aceitação e o consentimento dos dominados. São situações em que a autoridade daquele que exerce o poder é reconhecida como legítima pelos dominados. São formas que se apoiam, por exemplo, nos costumes, na qualidade pessoal do líder ou nos contratos formalmente estabelecidos entre as partes. Essa tipologia da dominação será melhor explicada nos textos a seguir. Para Weber, a dominação legítima está para a autoridade, assim como a dominação ilegítima está para o autoritarismo. Se o autoritarismo é a imposição pura e simples de poder, a autoridade é a capacidade de direção fundada no consenso e na aceitação dos devedores de obediência. Weber considera ainda a realidade social como um campo de poder e controle. Para ele, o indivíduo está sempre submetido a algum tipo de controle, sejam todas as formas de controle exercidas pelo Estado através da estrutura administrativa e fiscal, da força policial ou mesmo da complexa estrutura de controle exercida pela burocracia. Vejam, não estamos falando da burocracia no sentido que normalmente damos, como excesso de normas e regulamentos que tornam as organizações ineficientes, mas burocracia como um sistema racional de organização e controle que se tornou essencial na sociedade moderna. Weber considerava que a sociedade moderna estava atravessando um grande processo de racionalização, em que todas as esferas de vida humana passavam a adquirir um aspecto preciso e científico. Os processos sociais passam a ser regidos por princípios de impessoalidade, imparcialidade, por regras contratuais previamente definidas, entre outras coisas. Na sociedade moderna atual, a estrutura burocrática permeia todas as dimensões das nossas vidas, não somente repartições públicas e organizações empresariais, mas também a vida pessoal e religiosa, por exemplo. Vejam que o casamento é um contrato e que as igrejas são organizações altamente estruturadas e burocráticas, sendo que em muitos casos funcionam como empresas. Para Weber, a burocracia é um sistema de controle do qual não conseguimos nos livrar. Estamos submetidos a ele, independentemente de nossas vontades. Vejam que todos nós temos registro de nascimento, RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, carteira de vacina, históricos e certificados escolares, declaramos imposto de renda e etc. Além disso, para dirigirmos precisamos de uma carteira de habilitação. Para abrirmos um negócio, precisamos de alvará de funcionamento, alvará de corpo de bombeiro, alvará da vigilância sanitária e assim sucessivamente. Estamos ou não aprisionados por uma estrutura burocrática implacável? Boa aula!